O silêncio é a voz mais alta do universo. Ele fala quando todos se calam, ensina quando ninguém está olhando e revela aquilo que o barulho do mundo tenta esconder. Vivemos cercados de ruído, opiniões, distrações, urgências, e por isso poucos percebem. O silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. É no silêncio que o homem se encontra, mas a maioria foge dele. Porque quando o barulho desaparece, não restam desculpas, só você e sua própria mente. E encarar a própria mente é o desafio mais difícil da vida. É ali que Marden dizia que se encontra a fronteira entre o homem comum e o homem desperto, aquele que domina o caos interno. O silêncio é um espelho que não mente. Ele reflete exatamente o que você é, não o que você mostra. Quem aprende a suportar esse espelho, descobre poder. Quem foge dele, vive prisioneiro da própria confusão. A força do silêncio começa quando você entende que não precisa reagir a tudo, que a verdadeira sabedoria é escolher o que merece sua energia. Mas cuidado, o silêncio não é passividade. Não é se esconder nem se omitir. É presença total. É a mente firme, observando, sem se perder em palavras inúteis. Marden dizia que o homem que domina o próprio silêncio controla qualquer multidão. Porque enquanto os tolos falam para se provar, os sábios esperam o momento certo para agir. Você quer poder? Então aprenda a calar o ruído interno. A voz da dúvida, a voz do medo, a voz da pressa. Essas vozes são o eco da fraqueza. O silêncio é o estado mental onde nasce a clareza. Onde decisões certas são tomadas e forças invisíveis começam a trabalhar a seu favor. Quem não entende isso, vive exausto tentando controlar o que não entende. O mundo moderno é inimigo do silêncio. Você é bombardeado a cada segundo por notificações, opiniões e estímulos. É quase impossível ouvir a si mesmo. Mas é por isso que o silêncio se tornou o bem mais valioso da mente. Quem encontra tempo para se calar, encontra tempo para crescer. A confusão externa não atinge quem construiu uma fortaleza interna. O silêncio não é apenas ausência de barulho, é o domínio da energia. Cada palavra dita fora de hora é uma perda de poder. Cada reação impulsiva é uma fuga da sabedoria. Aqueles que realmente vencem não são os mais barulhentos, mas os que observam em silêncio, analisam e agem com precisão. O barulho busca atenção. O silêncio constrói respeito. Horizon Marden dizia que os grandes homens falam pouco e fazem muito. E isso não era uma frase de efeito, era um código de conduta. Ele acreditava que o verdadeiro líder se forma na quietude da mente, quando aprende a pensar antes de agir e agir antes de falar. O silêncio é o laboratório onde nascem as ideias que transformam o mundo. Pense nos momentos em que você perdeu o controle. Quantas vezes palavras ditas no calor do impulso destruíram o que levou anos para construir? Quantas vezes você quis ter ficado quieto, mas o ego falou mais alto? O silêncio é a disciplina da alma. Ele não é fraqueza, é estratégia. Os sábios se recolhem não porque temem o conflito, mas porque sabem que energia desperdiçada é poder perdido. Mas há um ponto ainda mais profundo. O silêncio é também o canal pelo qual o universo fala. Marden dizia que quem aprende a ouvir a si mesmo, escuta a voz da própria alma. E é por isso que o silêncio é temido, porque nele você não pode se enganar. Tudo o que você evita sentir aparece. Tudo o que você tenta esconder se revela. E é nesse confronto que a mente desperta. Você quer encontrar propósito? Então aprenda a suportar o vazio. No início, o silêncio parece solidão. Depois, se transforma em força. Ele te mostra quem realmente é e o que realmente quer. Marden acreditava que a solidão produtiva é a semente da genialidade, porque é no silêncio que o homem deixa de copiar o mundo e começa a criar o próprio. Mas o mundo teme os que se calam, porque quem domina o silêncio intimida. As pessoas esperam reações, justificativas, explicações, e quando você apenas observa, o poder muda de lado. O silêncio desconcerta, porque ele mostra controle. Quem não se desespera, domina o tempo. Quem domina o tempo, domina o destino. O silêncio é o campo onde nasce a autodisciplina. Quando você aprende a ouvir sem reagir, a observar sem julgar, está treinando o músculo mais poderoso da mente, o autocontrole. E Marden ensinava que o autocontrole é a base de todo o sucesso, porque sem ele, a força vira impulso e o talento vira desperdício. Dominar-se é o primeiro passo para dominar qualquer coisa. Marden viveu em tempos em que falar era privilégio de poucos.
Mas ele descobriu que pensar bem vale mais do que falar bonito. Ele observava o comportamento humano como um cientista observa o fogo. Sabia que uma palavra errada pode incendiar um destino. E é por isso que dizia: use o silêncio como uma espada. Ela corta sem ruído, mas com precisão. A força do silêncio não é algo místico, é uma habilidade prática. Ela se desenvolve na repetição diária. Falar menos, ouvir mais, reagir menos, compreender mais. É nesse treino que o cérebro aprende a filtrar o que importa e eliminar o que é ruído. O homem que domina o silêncio é o homem que toma decisões em paz, mesmo quando o mundo inteiro grita por dentro. Talvez hoje você esteja cercado de confusão. Pessoas falando, problemas surgindo, emoções misturadas. Respire. O silêncio não é ausência de movimento, é domínio interno. Ele não te afasta do mundo, ele te coloca acima dele. A mente em silêncio enxerga o que os outros não veem, porque não está distraída. E quando você enxerga mais, age melhor. E quem age melhor, vence. Mas há um preço. O silêncio exige coragem. Coragem para não responder a provocações. Coragem para não se justificar. Coragem para ficar em paz quando todos esperam que você exploda. É fácil reagir. Difícil é conter o próprio fogo. O silêncio é a prova de que você venceu a si mesmo. E esse é o maior dos triunfos. Em tempos de excesso de opinião, o silêncio é rebeldia. Em um mundo de pressa, ele é resistência. Ele mostra que você já não é escravo do ritmo imposto pelos outros. Você age no seu tempo. Fala quando quer. Decide quando está pronto. E isso incomoda, porque o silêncio revela maturidade. E maturidade expõe a imaturidade alheia. Por isso, quem é sábio escolhe a quietude. O poder do silêncio também molda a presença. Marden observava que pessoas realmente seguras não precisam ser ouvidas o tempo todo. Elas transmitem força só por estarem ali. É o tipo de energia que não se explica, se sente. E você pode desenvolver isso, parando de buscar validação e começando a cultivar presença. A verdadeira autoridade não fala alto. Ela irradia calma. O silêncio é o refúgio da mente cansada, mas também é o campo de batalha da alma disciplinada. Ali você luta contra seus medos mais antigos e vence cada vez que escolhe não reagir. A cada momento que você se cala diante do caos, você diz ao mundo: eu tenho controle. E é assim que a força interior se torna real. Não com palavras, mas com postura. Marden dizia que o sucesso não vem do que você fala, mas do que você faz quando ninguém está ouvindo. E o silêncio é justamente o cenário onde o caráter é forjado. Quando não há plateia, nem elogio, nem ruído, o homem mostra quem é. A força silenciosa é invisível, mas inquebrável, e quem a desenvolve se torna imune ao caos. O silêncio também cura. Ele é o antídoto contra a ansiedade moderna, contra o vício da comparação, contra a necessidade de provar algo o tempo todo. No silêncio, você se reconecta com o essencial. Você volta a se ouvir o som da própria respiração, o ritmo do próprio coração, e percebe que o que procurava fora sempre esteve dentro. Mas nem todos suportam essa verdade, porque o silêncio exige que você encare o que há dentro de si, e a maioria prefere fugir. Marden dizia: o homem foge do silêncio porque teme se conhecer, mas quem se conhece se liberta. Você quer liberdade? Então sente-se, cale-se e ouça o que sua mente tenta te dizer há anos. A força do silêncio não é para os fracos, ela é para os que querem poder real. O poder de não reagir, de esperar, de observar. Enquanto o mundo se apressa, você observa. Enquanto os outros gritam, você entende. E essa serenidade silenciosa é o que faz o universo conspirar a seu favor. Porque o caos respeita quem não se desespera. Há uma beleza sombria no silêncio. É nele que você percebe que não precisa de aplausos nem de aprovação. Que tudo o que você precisa já está em ordem dentro de você. É ali que nasce o verdadeiro foco, a verdadeira fé, a verdadeira força. E é por isso que os sábios são silenciosos. Eles já encontraram o que o resto ainda procura. A partir de hoje, experimente praticar o poder do silêncio. Fale menos, observe mais, respire antes de responder. Deixe o mundo gritar enquanto você constrói. O barulho distrai, o silêncio afia. E quando chegar a sua hora de agir, ninguém vai entender como você ficou tão forte sem dizer uma palavra. Orison Swett Marden dizia que o homem que domina o próprio silêncio domina o próprio destino. E essa é a verdade final. O silêncio não é o fim da conversa, é o início da sabedoria. Aquele que ouve o mundo sem perder a paz já venceu. Porque quem controla o silêncio dentro de si já não teme o barulho de ninguém.
Se essa mensagem tocou algo em você, escreva nos comentários. Eu escolho o poder do silêncio. Essa é a sua declaração de domínio sobre si mesmo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal Força Interior. Oculta, porque aqui cada palavra é escolhida e cada silêncio é uma arma.